bem-vindos ao Melhor da Tarde, mas mostrando já, gente, uma cena lamentável, né, Alex? Lamentável, Kátia. Briga de torcida. Mas que raio de gente que não tem o mínimo do equilíbrio, né? O mínimo do equilíbrio. E essa briga de torcida mais trágica ainda porque a gente tem 2 mortos nessa história, Kátia. Então você pensa, a gente sabe que ontem teve o jogo, Palmeiras e Santos aqui no Morumbi, Palmeiras de 2-1 no Santos. Depois do jogo, o pessoal se reuniu para assistir ali, a gente sabe que nos estádios não tá podendo ter torcedores, né? Estavam vendo num bar, num lugar assim mais reservado. Vamos fazendo uns à parte. Vamos. Se não pode no estádio, não pode se reunir no bar. Também, não poderia. Já não devia estar todo mundo aglomerado ali, né? Não deveria, você já falou tudo. Aí, além da aglomeração, naquela coisa da torcida, e brinca, e briga, e discute, começaram a discutir, um torcedor do Palmeiras puxa uma arma. Gente, armado além de tudo. Armado, faz 3 disparos, um desses disparos pega um rapaz de raspão, felizmente. Outros 2 são baleados e não resistem aos ferimentos. Agora, isso é torcedor, isso é bandido, isso é criminoso? Porque pra mim, isso é bandido. Primeiro, quem anda armado? Né? Eu não compactuo com uma leva de pessoas que acham que a gente tem que andar armado. Sim. Pra mim tem que andar armado quem é policial, que tem uma profissão que você tem que estar armado. Agora o resto não tem que andar armado. Porque simplesmente acontece situações dessas. As pessoas só são desequilibradas sem uma arma. Exatamente. Um soca o outro, que nem a gente mostrou sexta-feira. Lembra do cara da moto que bate no carro? Ah, gente, agora matam 2 ainda. E aí você pensa assim, o que é o futebol? É o esporte, o futebol é a alegria, o futebol, né, é você torcer com saúde e com o mínimo de consciência. Agora tem necessidade de discutir, puxar a arma, cara. Eu acho que isso é o que devia ser, né? Mas na prática não é. E a gente está com o comandante Ferrari, da Guarda Municipal de Mauá, na linha para falar com a gente. Muito boa tarde, comandante Ferrari. Mas é inaceitável uma cena como essa que a gente viu em Mauá e como acontece no restante do país, né? Kátia, boa tarde. Boa tarde a todos. É triste nos depararmos ainda nos dias atuais com notícias desse caminho, dessa tragédia aí, né, envolvendo torcidas de futebol, principalmente nos dias de hoje, né, onde a gente tenta alertar, evitar aglomerações, mas infelizmente ocorreu esse fato aí na nossa cidade. E o que é muito triste é que, além das pessoas não perceberem que o futebol é algo para divertir, não é algo para as pessoas usarem como uma arma para criar atrito, briga e bater um no outro, e ainda a gente vê uma pessoa armada que ainda, num momento de uma discussão que já é péssimo, já vai lá e mata 2 pessoas. E foi encontrada essa pessoa que estava armada e que cometeu aí esse ato absurdo? Pois sim, Kátia. Essa ocorrência ocorreu por volta das 21h30, 22 horas, né? Muito tempo depois do término da partida. E foi num posto de gasolina da nossa cidade, né? Esse encontro de torcidas. No primeiro momento houve via de fato, né? Eles chegaram a trocar agressões. E um desses indivíduos portava uma arma de fogo, né? Onde efetuou 3 disparos. 3 pessoas, né? 2 vieram, felizmente, a óbito. Uma terceira foi tomada de raspão, né, na região da cabeça. Todos foram socorridos, mas infelizmente 2 entraram em óbito. E graças a Deus, aí, diligências na cidade para a ação desse homicídio. A gente está com um probleminha aqui no Skype. Agora, o que o comandante Ferrari está dizendo, gente, é algo que, infelizmente, a gente vê não só na cidade de Mauá, como aconteceu, no Brasil inteiro. No Brasil inteiro. É as pessoas que acabam, como a gente diz, em nome da tal diversão, cometendo atrocidades. Imagine, se aquela pessoa que eu não tinha visto que ela tinha tomado um tiro de raspão na cabeça. Kátia. Olha que situação. Quer dizer, o cara mirou na cabeça? Não, seria uma tragédia ainda maior. E você falou isso e falou tudo, Kátia. Semana passada a gente tinha uma história de Goiânia, você lembra também? A gente até tem as imagens que mostram. Lá não tinha arma, não. Mas o vandalismo, a brutalidade, que eles espancaram um torcedor do outro time, é assustador também. Agora, não deu pra gente perguntar pro comandante Ferrari. Deixa eu ver se a gente já conseguiu uma conexão melhor. Tá ouvindo melhor a gente agora, comandante? Estou sim, Kátia. Ah, que bom. Agora, deixa eu lhe perguntar, esse rapaz que estava armado e que deu esses 3 tiros, ele trabalhava como segurança, algo assim, ou por que ele estava armado? Então, Kátia, nós conhecemos essa informação, né? Provavelmente ele estava portando uma arma de forma irregular, né?
efetuou os disparos, tentaram se evadir, né? Então, eu vou dar uma resumidinha como funciona lá, né, essa região. A Avenida Portugal aqui na nossa cidade, ela, por costume, né, há muitos anos, ela é ocupada por jovens, né? E é uma região de área mista, então tem residência e tem bares, né? Em decorrência da pandemia, em cumprimento ao Plano São Paulo, né, decreto estadual e decreto municipal, nós isolamos a região da Avenida Portugal, né, justamente para que não haja aglomeração. E não havia, né? Inclusive, nós tínhamos viatura estacionada a cerca de 400, 500 metros do local que ocorreu, né? Daí a decorrência também do atendimento muito rápido, né? Nós chegamos no local, acionamos a SAMU e conseguimos efetuar a prisão desses. Na verdade, foram 3 indivíduos que foram abordados, né, por uma equipe da Guarda Metropolitana aqui da nossa cidade, foram conduzidos à delegacia e um deles acabou por confessar o homicídio. Confessou ter efetuado os disparos, né, contra as vítimas. E não era autorizado a portar arma de fogo, né? Ele portava de forma irregular essa arma. Não era segurança, não era policial, nada disso. E ele foi preso ou não? Ou tá ainda... Porque não foi pego no flagrante, né? Ainda assim, ele foi caracterizado a prisão em flagrante, né? Que aconteceu a prisão dele momentos depois de ter efetuado o disparo, né? Então, os 3 foram conduzidos à delegacia da nossa cidade. A autoridade policial ratificou a voz de prisão efetuada pelos policiais da Guarda Civil. E um deles, como confessou, foi preso em flagrante, né, por homicídio. E os outros 2 entraram como averiguados, testemunha e averiguados no boletim de ocorrência. Mas ficou preso, sim, à disposição da justiça, cara. E não tinha passagem pela polícia, esse rapaz? Não tinha passagem. No primeiro momento aí de uma averiguação frente ao antecedente criminal dele, não tinha passagem pela polícia. Olha, comandante Ferrari, eu espero que da próxima vez a gente possa falar sobre temas mais amenos. E a gente sabe que a cidade de Mauá acaba tendo sempre muito cuidado também com os seus moradores. Como vocês falaram, vocês bloquearam seguindo a recomendação que o país inteiro tem que seguir, assim como o mundo, do isolamento social. Então, se a pessoa já sabe que não pode ir para um estádio, não vai para o estádio, não vai para a rua também. Ou então, vem em casa com a família, com quem está acostumado a conviver, não é? E ainda vai para uma situação errada e comete atos mais errados ainda, a situação fica muito complicada. Parabéns pelo trabalho de vocês e a paciência que vocês têm também, viu? Muito obrigado, Kátia. Obrigado pela oportunidade, né? Dizer aí que nós estamos monitorando, inclusive monitoramos aquela área ali 24 horas por dia na nossa central de controle operacional, estacionamento de viatura, então está bastante vigiada e monitorada aquela área. Obrigado pela oportunidade e parabéns aí pelo programa de vocês. Obrigada, viu? Parabéns pelo teu trabalho. Agora, gente, não dá pra gente pensar em se divertir. Não dá, E você vê, o rapaz não tinha passagem pela polícia, tava andando com arma pra quê? Pra quê, né? E futebol é um momento de alegria, vamos focar sempre nisso, Então, e né? agora 2 famílias que perderam mais, 2 pessoas.